Então, vamos para a nossa próxima palestra. Vou chamar o Rafael Nassif, advogado trabalhista. Venha se apresentar um pouquinho mais, Rafael. Olá. Obrigado. Tá. Deixa aberto para você. Pode deixar, por favor. Pessoal, então, bom dia a todos. E, antes de mais nada, devo deixar registrado aqui, agradeço muito o honroso convite, a Vai Saúde, e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Nós que estamos aí à frente de pequenas empresas, atendendo no dia a dia, nós sabemos o quão difícil é empreender nesse país. Especialmente quando a gente passa a falar da perspectiva do judiciário trabalhista. Alguém aqui já participou de audiência na condição de preposto? A grande maioria. É bom? É gostoso? Não? Sofre antes? Não dorme? Dá dor de barriga? Claro, é difícil. Nós sabemos o quão difícil é. E eu estou aí com a Vai já há alguns anos atendendo nesse segmento. Certo? Pessoal, então, meu nome é Rafael Nassif, sou mestre em Direito Econômico pela PUC, especialista em processo de Direito do Trabalho pela Escola de Magistratura, sou professor de Direito do Trabalho há 11 anos, estou na lida e na advocacia quase 20 anos, 16 anos formado e 4 anos de estágio, respirando e vivendo o direito do trabalho, sobretudo advogando em favor de empresas. Tá? Eventualmente a gente pega lá uns 10% de empregado, trabalhador, porque a gente quer ganhar também às vezes, Só perder não dá, brincadeira da parte. A gente sabe que o sentimento é mais ou menos esse, Sou sócio do Moreira Nassif Advogados Associados, leciono atualmente, estou em 3 instituições na condição de professor de graduação, porque pedi demissão de uma e estou entrando em outra, senão seriam 2. E estou aí uma outra pós-graduação aí falando sobre o assunto, sobre o direito do trabalho. E o nosso objetivo hoje aqui é falar um pouquinho de absenteísmo e produtividade, tá? A nossa cabeça, quando pensamos nas regras trabalhistas, nessa perspectiva de pequenas empresas. É assim, Tem muita regra ou não tem? Sabia que a nossa legislação trabalhista é uma das mais protetivas do mundo? Se não a mais? A gente sabe, certo? E o que eu gostaria de falar aqui a vocês, talvez seja uma saída para que a gente possa enfrentar algumas questões, e aqui, sobretudo, com relação à questão de atestados e gestão de atestados, seria interessante a criação de um regimento interno. Na Vai Saúde tivemos a oportunidade de criar essa política, e algumas empresas que a gente tem atendido, a gente acabou por criar um regimento interno, trabalhando algumas regrinhas com relação ao atestado. O empregador é obrigado a aceitar todo e qualquer tipo de atestado? Não. No ano passado eu perguntei, a grande maioria, acho que sim. Não é bem assim mais, certo? Na verdade, não é bem assim mais não. Nunca foi. O que falta, de fato, talvez uma informação mais clara com relação ao assunto. Porque a nossa legislação de 49, Lei 605 de 49, já estabelece uma ordem de preferência de atestados. E a gente já vai falar sobre ela. Prazos. Tem prazo para entrega de atestado? De acordo com a legislação, tem prazo? Não. Mas, eventualmente, tem alguma previsão na convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, ou, se não tiver em lugar nenhum, onde é que nós iremos estabelecer isso? Regimento interno. 48 horas, 72 horas, tá bom ou não tá? Tá ótimo. Mas quando da saída? Quando do início do afastamento? Não, quando do retorno. Pô, o cara tá em coma lá e vai exigir que se leve um atestado. A empresa vai lá, aplica a sanção disciplinar e depois toma na cabeça na Justiça do Trabalho. Certo? Então, bom senso. Quando do retorno,
de 48 horas a 72 horas, excelente prazo. Isso a gente pode estabelecer no regimento interno. Também não dá para simplesmente, a política interna. Tá, onde é que está escrito isso? Por isso dá importância, regimento interno. Tudo bonitinho, como a Vai Saúde tem. Né? O que é declarações de comparecimento? Preciso aceitar? Aqui é uma dúvida, né? Alguém tem certeza absoluta? Bom, com relação a tudo que você está falando, não tenho certeza de nada. Nem eu, às vezes, tenho. Pessoal, mas aqui é o seguinte. Declaração de comparecimento. Mais uma vez, questão de bom senso. A legislação, de fato, ela até estabelece lá, em algumas oportunidades, artigo 473 lá, para acompanhar filho de até 6 anos, uma vez por ano. Vem cá. O legislador estabeleceu, então, o filho até 6 anos tem direito a ficar doente uma vez por ano? Pessoal, bom senso. Razoabilidade. Nós temos um julgado até muito interessante que a pessoa entrou com uma ação trabalhista pedindo o ressarcimento das faltas que foram lançadas. Por quê? Porque o empregador descontou os 12 dias de falta da mãe trabalhadora porque estava acompanhando o filho aonde? No hospital, não. O filho sequer foi internado e ficou 12 dias em casa. O médico simplesmente concedeu um atestado para ela, para que ela permanecesse ali. Lógico, eventualmente, um outro dia ali, ele compareceu na enfermaria de um determinado hospital. Razoabilidade. Vem cá, 12 dias para uma mãe ficar em casa com o filho, vamos aceitar? Não. Mas se estivesse no hospital acompanhando o filho? Aí sim. E aqui o julgado fez essa ponderação. Deus o livre, um filho com uma determinada doença. É lógico que você vai ponderar. E não precisa ser até 6 anos apenas. Pode ser 7, 8, 10, 12, 15. Filho menor. E eventualmente até, se não quiser colocar esse critério etário, fique à vontade. Porque é uma questão de razoabilidade. Agora, o que não dá é justamente para chutar o balde como essa trabalhadora fez. E é lógico, não preciso nem falar que ela tomou, né, uma chapuletada do juiz e fala, peraí, 12 dias em casa? Aí não há, com toda certeza, respaldo algum para isso. Certo? O que é falta abonada e falta justificada? Tem previsão legal para isso? Não, pessoal, mas é um tratamento e a gente pode estabelecer isso no nosso regimento interno. O que seria uma falta abonada? Sem desconto e sem punição. Aquele atestado médico, né, evidentemente, que é concedido pelo médico, esse você tem que aceitar. E aquele que é fornecido pelo dentista, você também tem que aceitar. São esses dois profissionais, de acordo com a lei, que têm legitimidade para conceder o atestado, que vai implicar no abono, certo? Não pode descontar e não pode punir. E psicólogo, pode? Fisioterapeuta? Ai, daí depende, né, Rafael? O depende é com base na razoabilidade. Porque o TST já entendeu que quem tem legitimidade são apenas esses dois. Agora a gente tem uma tímida vertente aqui, TRT9, que é o nosso judiciário, que entende que atestado de psicólogo é válido. E de fisioterapia também, e até de acupuntura eu já vi. Mas é algo, como eu disse, pessoal, é uma corrente minoritária, não é a regra geral. Certo? Então você pode criar dentro da política da empresa também um critério com base na razoabilidade. Pô, vem cá, o cara sofreu um acidente de trabalho, tá fazendo fisioterapia? Vamos aceitar ou não vamos? Agora a pessoa tá fazendo terapia e vai ter que fazer exatamente às 14 horas, todas as sextas? Pô, daí não dá. Consegue entender? Fica claro quando a gente parte dessa razoabilidade? Porque é muito subjetivo. Mas é a questão de bom senso e a própria jurisprudência tem entendido a ideia da razoabilidade do bom senso. E para que tudo isso facilite, a gente pode colocar onde tudo isso? No regimento interno, porque daí nós estabelecemos as regras. Claro que o limite é a lei, mas com base nisso acho que fica bacana. Certo? Lembra que eu falei da ordem de preferência dos atestados? Então, olha lá, ó. Lei 605 de 49. Eu preciso aceitar todo e qualquer atestado? Não.
Olha lá onde está o atestado médico particular. Na verdade, até ele está aqui, mas sequer na lei está. Na 605/49. Qual é o atestado que possui a preferência? Aquele emitido pelo médico do INSS. Depois, médico do Sistema S, SESC, SESI. Terceiro, médico próprio da empresa ou médico indicado pela empresa. Puxa, olha que bacana. Olha aqui a Vai Saúde. E lá embaixo, ó, depois médico do SUS, depois do médico da Vai. E lá embaixo, médico particular. Médico do sindicato, médico particular. Lá embaixo, final da fila. Então a empresa não precisa aceitar. Desde que tenha um médico do trabalho disponível ao empregado. Porque também não adianta nada. Pô, tem médico da empresa, mas ele só tem consulta para aqui 2 meses. Opa, peraí. Aí está de brincadeira. Tem que ter lá um médico disponível. E há essa possibilidade, pessoal. Hoje não está na moda, o camarada faz uma consulta lá em Salvador sem sair de casa e paga mensal ainda, que eu até já vi isso. Paga acho que 10 conto por mês para ter um número X de atestados de consultas médicas que não devem durar mais do que 5 minutos. E recebe atestado e apresenta na empresa, puta, coincidentemente na sexta-feira, ou na segunda, ou no dia ponte, como a gente diz. Né, Dr. João? Certo? Então, não há necessidade de aceitar. Mas para isso, a empresa precisa dispor no seu quadro ou, né, à sua disposição de um médico do trabalho. Certo? Tem exceção? Claro que tem. Isso aqui é... Pessoal, nada aqui no direito do trabalho é líquido certo, mas a gente vai indo pelo aquilo que prepondera. Tá bom? Ó, o próprio TST já entendeu sobre a ordem de preferência. E aqui nós temos um julgado que eu faço questão de trazer a vocês, que é do TST, que ele diz, ó, uma situação lá de dano moral. O trabalhador entrou postulando dano moral pela não aceitação de atestados médicos e pedindo, inclusive, o ressarcimento. Ou seja, o trabalhador apresentou o atestado, a empresa não aceitou. Ela está pedindo dano moral por isso e, inclusive, o ressarcimento do desconto. Olha o que o TST, né, vocês entendem que o TST do judiciário é quem manda no negócio todo. É o que lá em cima, lá em Brasília. E olha o que diz lá, ó. O artigo 60, parágrafo 4º, e fala das súmulas, manteve em procedência da indenização por danos morais com o fundamento de que foi correta a conduta da empresa de proceder a descontos no salário alusivo às faltas vinculadas a atestados médicos particulares. Por quê? Porque a trabalhadora ela se recusou a se submeter a serviços médicos da empresa. Ela não quis ir no médico da empresa. Ela procurou um médico particular. E a empresa não quis aceitar. Por quê? Porque eu tenho um médico aqui, ó, profissional, capacitado, gabaritado, à disposição, e o trabalhador não quis. O trabalhador quis o médico particular. A empresa não aceitou, e quem se lascou foi o próprio trabalhador, que depois quis o ressarcimento. Estão entendendo? Lembra do bom senso, né? Não se esqueçam do bom senso, porque temos outras decisões também nesse segmento, com base nessa discussão, em que a gente precisa avaliar, e aqui eu reitero a ideia do bom senso, o grau de especialização do médico particular. Pensa só, a pessoa está tratando lá, Deus o livre, de um câncer muito específico. Tem que ser médico particular? Ou não é interessante que se dê prioridade ao tratamento com esse médico particular, no que se refere à concessão de atestados, para abonar as faltas? É lógico. Então, o grau de especialização, muitas vezes, é observado e ponderado pelo judiciário. Então, cabe a nós também fazermos isso. Tudo bem, eu tenho um médico de trabalho, mas a doença que o camarada tem é uma doença específica, renal, sei lá o quê. Então, eu vou aceitar o atestado fornecido por esse médico, dado o grau de especialização dele. Entenderam? Tem um outro entendimento também na jurisprudência, que diz o seguinte, que é com base na resolução da Agência Nacional de Saúde, que diz o seguinte, que para
recusar o atestado fornecido por médico particular, a empresa, né, precisaria... Veja, pessoal, esse é um entendimento específico, tá? Não é o majoritário, mas tem esse entendimento. Há necessidade de que se constitua uma junta médica composta por 3 médicos para justificarem a razão pela qual não estariam aceitando o atestado fornecido pelo médico particular. Mas isso não é regra, isso é exceção. Há quem diga, porque também depois eu falo aqui, né, olha, o Rafael disse que pode, não precisa aceitar, pronto, acabou. Mas a gente sabe, como eu disse, né, a insegurança jurídica é tremenda, existe também esse tipo de entendimento. Então a gente tem que ter muito cuidado e por isso que eu vou estar sempre evocando aqui a ideia da razoabilidade. Tá bom? Convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Acho que praticamente todo mundo aqui é RH, né? Todo mundo conhece de cabeça, não conhece? Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho das empresas em que estão à frente? Tem que saber. Então, se tem na convenção coletiva, tem que observar o que está lá. Também no que diz respeito à política de atestados. Entrega, prazos. Se está lá previsto, tem que observar. Tá bom? E o regimento interno, caso não se tenha absolutamente nada na CCT, ou ainda, caso na CCT seja algo lacunoso. Às vezes traz só prazo, mas não traz o critério de preferência, não traz distinção de o que vai abonar, o que vai justificar. Tá? Então, volto a dizer, a gente tem elaborado muito regimento interno para as empresas que a gente atende, cujo título é Gestão de Atestados. Pessoal, e agora vamos tentar transformar isso aqui, porque eu sei também, como a gente atende algumas empresas, eu sei que tem empresas que têm uma certa ressalva. Puxa, Rafael, quando é saúde eu prefiro não bater de frente, eu prefiro aceitar o atestado, engolir isso, porque eu tenho medo que lá na frente ainda, vai que o trabalhador está falando a verdade, ele adoece, né, como falaram aqui anteriormente, que de fato o trabalho pode adoecer. Então eu prefiro não trabalhar com isso. Eu prefiro deixar essa questão, aceitar todo e qualquer tipo de atestado, pronto, acabou. Muito bem. Você tem total liberdade e autonomia para gerir da forma como você, né, quer. A gente pode tentar trabalhar essa questão dessa exacerbação de entregas de atestados. O advogado gosta, né, de trazer uns termos aí. A gente pode trabalhar da seguinte forma. Vamos trabalhar um prêmio, assiduidade. Deixa de lado a questão de atestados, vamos aceitar. Mas a gente trabalha através de uma outra perspectiva. Vamos premiar quem não falta. Mas lá na empresa, quem não falta já é premiado. Não, eu digo além. Vamos premiar também quem não falta, mesmo através de justificativa médica. Pode. A gente pode conceder premiação para quem não falta. Ah, mas a pessoa está doente. Tudo bem. É uma liberalidade da empresa. Se a empresa quer pagar uma premiação para quem não tem atestado dentro de um determinado período, a empresa tem liberdade e autonomia para fazer esse tipo de escolha. E vai pagar por isso, e a gente tem percebido que isso aqui é excelente, tá, pessoal? Inclusive, antes que alguém me pergunte, Rafael, mas não é ilegal, imoral, porque, pelo amor de Deus, a pessoa está doente e vai perder o prêmio porque está doente? Porque quando eu passo também, é tipo um regimento interno que eu faço, o programa de premiação aqui por assiduidade, eu encaminho para a empresa e a empresa retorna para mim dizendo assim, Rafael, mas não dá, se o cara está doente, como é que ele vai perder o prêmio? Não tem como. E eu digo, tem. Até porque, pessoal, recentemente o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra a empresa, justamente para discutir esse assunto aqui e falar assim, opa, o Ministério Público do Trabalho, opa, a empresa está errado aqui, o juiz, a empresa não pode fazer isso, o trabalhador ele perdeu o prêmio porque ele estava doente. Isso aí que eu estou indo contra a saúde do trabalhador. Aí o que o judiciário entendeu? Não, senhor, Ministério Público do Trabalho. Procurador do Ministério Público. É uma liberalidade da empresa. E a empresa, se ela quiser implementar isso, é um bônus. É um plus. Vamos ser bem redundante. É um plus a mais. Certo? É lógico. E interessante. E aqui TRT 9, tá? Então o judiciário trabalhista tem entendido pela
possibilidade de a gente implementar o prêmio. E como é que funciona o prêmio assiduidade, que é o nosso objetivo aqui? A lei, ela diz o seguinte, vocês sabem, né? Aqui praticamente todo mundo sabe aquela distinção. Verba de natureza salarial e verba de natureza indenizatória. Quando eu pago de forma mensal, fixa, independentemente de produtividade, aquela coisa arada toda, nós podemos, né, encaixar essa verba com uma verba de natureza salarial. Certo? Se ela, verba de natureza salarial, tem reflexo em férias, tem 13º, tem FGTS, tem no negócio todo, tem. Tem os encargos previdenciários? São poucos ou muitos? Muitos, né? A parcela salarial custa caro, né? Inclusive o próprio trabalhador, não custa? Que vai ter a dedução também do INSS, da cota parte dele, dependendo do valor até do imposto de renda. É isso ou não é? E se eu falo de uma verba de natureza indenizatória? Tem férias? Tem FGTS? Tem 13º? Reflete aviso prévio lá na frente? Tem desconto do INSS? Imposto de renda? Imposto de renda até tem, mas não precisamos entrar nesse assunto aqui agora. Mas, via de regra, quando a gente fala de verba de natureza indenizatória, é bom para todo mundo. Certo? E o prêmio, tal como a legislação estabelece desde a reforma trabalhista, desde 2017, o prêmio, ele é tido como verba de natureza indenizatória. Ele não incorpora ao contrato de trabalho, ou seja, eu posso pagar quando eu quero, não preciso pagar todo mês, não preciso pagar... Incorporou a melhor condição ao contrato de trabalho, nunca mais tiro. Não, eu posso tirar quando eu quiser. Por quê? Porque é prêmio. Ainda não vai incidir em base de cálculo aqui para nada. Por quê? Porque é verba de natureza indenizatória. Agora tem uma questão. Para que eu possa pagar prêmio, necessariamente o trabalhador tem que ter demonstrado uma produtividade acima daquilo que ordinariamente se espera. A lei fala exatamente isso. O que é ordinariamente acima daquilo que se espera? Aquilo que se espera ordinariamente. O que é isso? É acima da média. É acima da média. Não é natural que num período de 30 dias a pessoa tenha uma falta por atestado, no mínimo? Talvez sim. 50 dias, 60? Talvez sim. Agora, se a pessoa comparece, inclusive sem atestado, e não falta e não tem atraso, opa, acima daquilo que ordinariamente se espera. Então, por essa razão, eu posso pagar uma premiação a ela. Estão compreendendo o raciocínio? Como é que funciona? E eu estabeleço, então, um programa prêmio assiduidade em que, pessoal, isso aqui não é regra que tem que ser assim, tá? Por se tratar de um programa nós que criamos. Vocês na empresa de vocês que criam do jeito que vocês quiserem. Mas eu posso colocar lá, falta injustificada, com certeza. O camarada que chega atrasado, falta de forma injustificada, ainda assim vai ganhar uma premiação? Tá errado, né? Não vou premiar, até o incentivo aqui está sendo o contrário. Estou incentivando a não ter compromisso nenhum. Falta justificada. Se eu quiser, eu posso premiar. O judiciário já disse que sim. Ah, Rafael, mas eu vi uma decisão. De fato, você pode ter visto uma decisão mesmo. Porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho, como eu disse aqui, há uma insegurança enorme, cada cabeça pensa de uma forma. Mas temos precedentes positivos. E se eu quiser, e eu tenho implementado isso nas empresas em que eu advogo, e até hoje não tive problemas no âmbito do judiciário, nós temos colocado lá que, inclusive, a falta é justificada. Pessoal, mais uma vez aqui, falta justificada. A gente pode também trabalhar com base no bom senso. Quer colocar lá uma falta justificada no período? Beleza. Uma falta eu perdoo, mesmo assim vai receber prêmio, uma falta justificada. Ou 2, ou 3, ou se de fato, a depender do tipo de doença, beleza, você pode colocar o troço abrangente. Agora, se você não quiser colocar nada, você também pode. Eu não aceito nem falta justificada, nem falta injustificada para receber a premiação. Quem, então, num período que eu vou estabelecer, que pode ser de 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 dias, quanto quiser, não faltar, seja de forma injustificada ou justificada, vai receber uma premiação. Rafael, tem valor para premiação? Não, não tem. Pode ser de R$1 a R$1.000. Só digo para tomar cuidado para não chutar muito nas alturas, né? Que pode pegar mal. Não é crível também, lembra da razoabilidade sempre? O cara com salário mínimo mensal receber 15 mil de prêmio. Aí não dá. Né? Mas, interessante, coloca lá mais um salário dele. E esse prêmio pode ser pago de que forma? Pode ser pago em dinheiro?
Ah, Rafael, se pagar em dinheiro não vira salário? Não. Por quê? Porque é premiação. Pode ser pago em pecúnia, em grana, em dinheiro. Pode ser pago em pecúnia, em dinheiro. Pode ser pago em Pix, então? Pô, quem que tem dinheiro hoje em dia na carteira, né? Só o doutor ali. Cartão benefício. Posso pagar em cartão benefício? Já tem, as empresas não têm os cartões? Já utiliza. Bota lá. Mais quinhentão, mais milão, se a pessoa não faltar em 2 meses, 60 dias, 90 dias, fica a critério de vocês. Eu coloquei aqui viagens. Pô, dá uma viagem. Manda para um resort. Turma, o jantar aqui em São José, o lugar bom é o... que a vai diz que vai me levar lá. É a napolitana, velha napolitana. Obrigado, aceito. Tá bom? Pode, fica a critério de vocês. Mas há essa possibilidade, pessoal. Magicamente, quando a gente estabelece esse tipo de programa, acaba havendo a redução na concessão de atestados. Estão entendendo? Diga. Nós estamos encerrando uma premiação que foi por um período, e assim, o salário da pessoa é 4K, aí todos recebem 1.000K de alimentação, RMI, e a premiação era mais 2.000 no flash. Olha que beleza. 3.000 de benefício, quase o valor do salário. Aí quando é hora de encerrar, a choradeira. Então, assim, a importância de deixar bem delimitada a política, justamente porque assim, pra gente que trabalha é fácil entender, mas pra eles... Sim, perfeito. Pensa como eu tô sofrendo, mas tudo bem, tá? E a senhora sentiu que houve uma diminuição com relação à entrega de atestados? Na verdade, eu senti que não houve a informação correta. Ah, entendi. O diretor disse, vamos dar 2.000 para todo mundo. Aí agora, na hora de botar, vai lá falar com eles. Sim. Aí você que tá pagando o preço. Por isso que, tem que ser criado um programinha. O que eu sempre recomendo, e até o judiciário cobra com relação a isso. Porque tem muita briga, tá? Vamos sair um pouquinho, mas tem muita briga. O prêmio ele não precisa ser só atrelado à questão aqui de assiduidade. Você pode estabelecer lá qualquer outra produtividade com relação a demandas realizadas, a metas que foram cumpridas e tal. Mas há muita discussão. O que é comissão e o que é prêmio? Porque comissão é salário, prêmio não é. Então daí, geralmente na discussão, o judiciário fala assim, peraí, premiação tem que ser muito bem esclarecido previamente. Tem empresas que não fazem isso. Então tem que esclarecer previamente, o trabalhador ele tem que saber, certo? Isso é a garantia, sob pena de invalidar e o trabalhador até receber. Tá bom? Então, dá para estabelecer um período de vigência. Você pode colocar que durante 1 ano, a cada 30 dias, quem não faltar receberá um prêmio. Ou se você quiser colocar um período menor, você pode. Puxa, hoje a empresa está bem, eu vou pagar uma premiação maior. Vou pagar o velho napolitano. Mas pode ser que depois não esteja tão... vou pagar uma esfirra no Habib's. Pode. Vocês que estabelecem e não vincula, como eu falei, ao contrato. Você coloca e depois tira. Não tem problema nenhum. Certo? E agora aqui, pessoal, outro ponto que eu sei, que cada vez que eu falo sobre isso com empreendedores, quando eu vejo que, puxa, nós temos esse direito, então? Sim, temos o direito. Vocês têm o direito. Eu vou trazer um dado aqui que é alarmante, que engloba o assunto. Quando a gente fala em poder punitivo, vocês sabiam que vocês podem punir? Sabia, mas tenho medo. O artigo 2º da CLT diz que o risco da atividade econômica do empregador. Se cabe ao empregador ter que pagar aluguel, paga salário independentemente de produtividade, bota o dinheiro na frente e não é assim que funciona? O alvo não está nas costas dele? Então cabe a ele dizer de que forma que a banda vai tocar, não é assim? Não é? Não é na empresa, você não diz, João, você trabalha aqui, Ana, você trabalha ali, teu horário é esse, teu horário é aquele. Adianta eu ter isso, esse poder diretivo de dizer o que cada um vai fazer, de dividir a empresa, de gerir a empresa, se eu não tenho atrelado a isso um poder punitivo? Não adianta nada, porque daí eu chego para trabalhar na instituição em que eu sou empregado e ele fala assim para mim, Rafael, você vai trabalhar lá no setor X hoje. Eu olho para ele e falo, não, hoje eu não quero. E vai se lascar. Pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque junto com o poder diretivo tem um poder punitivo. E é o poder punitivo que o quê? Que estabelece uma cultura disciplinar na empresa, é ou não é? Vocês já trabalharam em empresas em que vocês perceberam que a cultura disciplinar foi para o espaço?
Alguém já trabalhou numa empresa assim? Já viu isso acontecer? Rafael, eu não quero falar, mas na minha empresa lá nós estamos perdendo a mão. Cuidado, porque se você perde essa mão, você vai ter que renovar a mão de obra toda. A cultura é inerente ao ser humano. Pode ter a qualificação que tiver. Mas se eu chego no horário, passo do horário e nunca fui advertido, qual que é a chance de eu chegar fora do horário novamente? Sempre. É igual criança. É o ser humano. Se você não estabelece limite, acabou, vira bagunça. Cada um chega no horário que quer. É ou não é? Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu digo a vocês o seguinte, porque ele está associado a cada 10 ações no judiciário que buscam a nulidade, 8 são procedentes. Vou repetir, a cada 10 ações que buscam a nulidade da justa causa no judiciário, 8 são procedentes. Significa dizer o quê? Que nós fazemos errado essa gestão aqui, ó, do poder punitivo, da gradação da pena e consequentemente da aplicação da justa causa. É lógico, quantas coisas vocês têm que se preocupar? Meu Deus do céu, mais isso ainda. Pesado ou não é? Muito, muito pesado. E eu já escutei, e tem empresas que adotam essa política. Aqui a gente não aplica a justa causa. Mas por quê? O cara furtou, tem prova. Porque depois na X trabalho reverte. Está errado. Lembra da cultura disciplinar? Quando eu falo em advertência, suspensão e justa causa, eu tenho um negócio chamado caráter pedagógico. Certo? E junto ao caráter pedagógico, sabe o que eu tenho? Um negócio chamado rádio peão. Toca bem ou não toca? É mais eficiente. Ó, fulano chegou atrasado, tomou uma advertência. Foi reincidente, tomou uma suspensão. Eu que não vou chegar atrasado. Sabe o João? Então, o João foi demitido por justa causa. Por quê? Porque estava fazendo uma negociação habitual. Porque apresentou um atestado adulterado, fraudado. Pô, isso é brincadeira, mas a gente vê toda semana. Certo? Então, precisa trabalhar isso aqui. É obrigação de vocês. E lá na frente, nós, como advogados, se estivermos advogando em favor de vocês no judiciário, faz falta. Puta, por que você não deu essa advertência? Puta, por que você não puniu na época adequada? Agora tá aqui chorando porque o cara sacaneou a vida inteira e ainda vai levar uma bolada da empresa. Então, turma, quando a gente fala em poder punitivo, nós temos as 3 sanções disciplinares, advertência, suspensão e justa causa. Aqui a gente chama de gradação da pena. Vocês sabem, eu posso aplicar qualquer tipo de sanção disciplinar para o empregado, independentemente do motivo? Ah, porque o João hoje veio de calça azul, tá aqui uma advertência. É assim que funciona? Ah, o fulano é do Atlético, tá aqui. Esse cabe até a justa causa. Certo? Posso aplicar sanção disciplinar porque eu quero? Por causa do partido político do camarada? Por causa da banda que ele gosta? Por causa da religião do cara? Claro que não. As hipóteses para aplicação de sanção disciplinar são aquelas previstas em qual artigo mesmo? 482 da CLT, está estudadíssima. São essas as hipóteses. Eu posso ampliar a interpretação? Por exemplo, posso? Se eu vou aplicar a pior sanção ao trabalhador, legislação que eu falei, a mais protecionista do mundo, se não a mais, né? Uma das mais. Eu posso aplicar advertência, suspensão e justa causa porque eu simplesmente quero? Não, tem que ter previsão, tá? E com base nisso, é que nós vamos trabalhar advertência, suspensão e justa causa. A depender da infração, da falta cometida pelo trabalhador, João chegou atrasado 15 minutos. É hipótese de justa causa com base no artigo 482, a linha E, que fala sobre a desídia? Claro que não. Eu tenho os requisitos que eu preciso observar. E com base nos requisitos eu venho parar. Puxa, advertência. Não, mas ele é reincidente, suspensão. Nossa, ele é reincidente do reincidente do reincidente. Então vamos dar uma justa causa aí. Estão entendendo? Advertência tem previsão legal? Tem previsão legal, advertência? Não. Mas a jurisprudência e doutrina dizem que está dentro da CLT de forma intrínseca. Tá bom? Então a gente pode aplicar advertência. Vem cá, pessoal. Pô, todo mundo aqui é RH praticamente, né? Advertência verbal existe? Tá dividido. A partir de agora, tá, claro, é minha sugestão, minha forma de trabalhar. Mas o que eu recomendo? Não existe advertência verbal.
Vai fazer falta lá na frente. E qual que é o impacto de você receber uma advertência verbal e uma advertência formal? Qual que é o impacto? Lembra do caráter pedagógico? Eu estou sendo educado. Educado no sentido de que o meu patrão está me educando. Se ele só chama atenção, é uma coisa. Ó, Rafael, você está sendo advertido verbalmente e não chega mais atrasado. Beleza. Posso até ficar chateado, mas já passa. Rafael, vem cá. Vem assinar uma advertência formalizada, com o teu nome, com tudo certinho, dizendo que no dia tal eu cheguei atrasado, tantos minutos, e que é para eu assinar, e se não assinar tem 2 testemunhas. Meus, o livro. Não é constrangedor? O caráter pedagógico não é mais, vamos colocar assim, acaba impactando mais o trabalhador ou não acaba? Claro, pessoal. Pode ser. Quando da contratação, e para chamar a atenção. Claro, razoabilidade, lembra? Mais uma vez, bom senso. Pô, primeiro dia do cara, dá um toque. Né? Não precisa chegar a ferro e fogo, mas daí não encare como advertência também, porque não é. Você está dando um toque para ele. E na advertência, se o trabalhador não assinar, 2 testemunhas? Sim, mas posso dar uma dica também que vale ouro e a gente tem visto muito por aí? Fale para o trabalhador o seguinte: coloque do lado então que você não concorda se você não quer assinar. Ah, então deixe comigo. Pronto. Para a empresa, se tiver concorda ou não concorda do lado, pouco importa. O fato é que vai estar ali assinado. Certo? Entenderam isso? Tenho que ter na advertência a circunstância fática. Tenho que ter na suspensão também a circunstância fática. Ou seja, o que aconteceu? O camarada ficou 15 dias longe do mundo. É justo tomar uma advertência por ficar 15 dias sumido? O que vocês acham? Só uma advertência? 15 dias fora? Mas justa causa não é, porque abandono de emprego, no mínimo, 30 dias. Súmula 32 TST. Mas nesse caso eu aplico então o quê? Uma suspensão. Meu amigo, o gancho. Não é o gancho que a Rádio Peão fala? Cadê João? João está cumprido o gancho. Por quê? Porque ficou 15 dias afastado. Quantos dias eu posso dar o gancho? Tem regra? Tem uma regra. Máximo 30. Mas que empresa que tem empregado sobrando, você pode deixar 20 dias o camarada longe que não vai fazer falta na produção? Não tem, né? Mas, pessoal, 1, 3, 5, até 7 eu já vi, mas é raro. Dá para trabalhar. A gente sempre começa com uma suspensão de 1 dia. E na suspensão a pessoa não trabalha e não recebe. Depois de 1 dia, pula para 3 dias. 3 dias em casa, o camarada fica doido. Certo? Ele vai sentir no bolso. Aí o caráter pedagógico, peraí, se a advertência lá não surtiu efeito, agora eu quero ver. Faltando dinheiro. Ou você tendo que se explicar em casa que você não vai trabalhar porque você fez coisa errada. Ou ele vai botar roupa e vai ficar na praça o dia inteiro para não falar para a mulher o que fez. Que fez coisa errada. Ou lá também. Estão entendendo? E eu faço a carta de suspensão da mesma forma. Eu tenho que ter tudo isso devidamente documentado. Mas eu posso aplicar advertência e suspensão sem ter prova? Jamais. E quando eu falo em justa causa? Quando que é devido uma justa causa ao trabalhador? A jurisprudência entende um negócio que a gente fala o seguinte: quando ferir de morte a confiança necessária à manutenção do contrato de trabalho. Quando eu contrato o empregado, não é porque eu deposito confiança no empregado? O empregado pode mandar alguém no lugar? Não, lembra do requisito da pessoalidade lá atrás? Vocês já estudaram isso? Quando eu contrato alguém, é porque eu deposito confiança na Yara. Por isso que eu trabalho junto com ela, porque ela é minha empregada. Ela não pode mandar simplesmente o Rodrigo no lugar. Por quê? Porque não me importa a mera força de trabalho, me importa a pessoa. Eu deposito confiança na Yara. Então o meu contrato de trabalho é com ela. Agora, se ela ferir de morte essa confiança necessária à manutenção do contrato de trabalho, justa causa. Agora, como é que ela vai ferir de morte? Qualquer hipótese? Ou as hipóteses previstas no 482 da CLT. Se ela furtou, fere de morte ou não fere? Tá levando embora pó do cappuccino. Já tomaram um cappuccino lá na Vai? Uma delícia. Tá levando embora.
Justa causa logo de cara, furto. Não tem que dar advertência, suspensão, nada, é grave. Mas feriu de morte ou não feriu de morte? Feriu de morte. Tem que ser, é a pena máxima de uma legislação que é uma das mais protetivas do mundo. E eu tenho que ter prova também da justa causa, pessoal. Eu já escutei, sem brincadeira, eu já escutei, e vocês também já, com certeza, já passaram por isso. Rafael, eu tenho certeza que o fulano está furtando. Eu vou demitir por justa causa. Tem certeza? Tenho, só não tenho como provar. Então, meu amigo, esqueça. Eu tive uma situação inusitada que a gente tem numa academia no interior, em que o dono da academia foi embora. Um pouco antes do expediente, o professor ficou com a chave da academia. Estava lá o professor com alguns alunos. E ele foi embora, o dono da academia, do interior, e depois de 1-2 horas, já era horário para a academia estar fechada, ele passa na frente da academia e vê uma luz acesa. Ué, será que esqueceram a luz acesa? O que está acontecendo? Vou subir para ver. Quando ele sobe na academia, ele se depara com uma cena no vestiário de misericórdia. Ele me ligou e falou. Estavam os dois lá, o professor mais uma aluna. Posso demitir por justa causa, Rafael? O artigo 482, a linha B da CLT, fala em continência de conduta, que é atos atrelados à exacerbação sexual. Pode. Mas vem cá. Cabe justa causa, sim, eu me lembro muito bem. Mas vem cá. No vestiário? Sim. Tem câmera? Não. Tem alguma prova? Você filmou na hora? Ah, lógico que não, né? Você consegue arrancar uma confissão deles? Duvido. Então, meu amigo, demita sem justa causa. A não ser que a aluna tenha comprado depois um plano fidelidade de 2 anos. Estão entendendo como é o negócio? Não adianta, eu posso ter certeza, posso ter visto, mas não tenho como aplicar a justa causa se eu não tenho como provar. Porque a nossa preocupação é onde? É judiciário. É ou não é? Agora, lembra que eu falei? A cada 10 ações que buscam a nulidade da justa causa, 8 são procedentes? É porque, pessoal, vocês são do RH. Eu garanto que muitos de vocês já viram isso aqui. Mas eu também garanto que muitos de vocês não têm tempo para ver isso aqui. Vai fazer folha de empresa para ver o que é o caos. Vai tratar com um funcionário lá, ter que explicar para empregado que o programa de premiação era de um jeito e não do jeito que eles pensaram. Difícil. Todo mundo tem de cabeça isso aqui? Proporcionalidade, imediatidade e non bis idem? Alguns sim, outros não. E de fato eu reconheço isso. É difícil, é muito técnico. Mas quando eu for aplicar qualquer tipo de sanção disciplinar, eu tenho que estar preso aqui, ó. Proporcionalidade, imediatidade e non bis idem. Se eu não estiver observando esses 3 requisitos, a minha advertência, a minha suspensão e a minha justa causa estão fadadas ao fracasso. A reversão, a nulidade, a indenização por danos morais e o raio que eu parto. Eu tenho que observar isso aqui, os 3. Quando eu for aplicar uma advertência, eu preciso analisar. E eu criei aqui, pessoal, um fluxograma. Como eu falo disso já há algum tempo, eu acabei criando um fluxograma. E esse fluxograma é assim, quando eu falo em proporcionalidade. Eu vou avaliar qual que é a falta. Qual foi a falta incorrida pelo trabalhador? Chegou atrasado 15 minutos. Aí da falta, eu pulo para gravidade / prejuízo. Foi grave atrasar 15 minutos? Essa falta é uma falta grave? Atrasar 15 minutos? Via de regra, não. Trouxe prejuízo? Via de regra, não. Qual foi o impacto na confiança? Lembra da confiança? Da confiança que eu deposito na Nayara? Então, a confiança, diante do atraso, ela foi arranhada, ela foi machucada ou ela foi ferida de morte? Se a pessoa atrasa 15 minutos. Quero ouvir de vocês. Foi arranhada, machucada ou ferida de morte? Arranhada. Se ela foi arranhada, tá aqui, ó. Arranhada, advertência. Machucada, suspensão. Ferida de morte, justa causa. Eu desenhei isso só para bater o olho. Opa, pelo menos é um guia. Agora, se a pessoa, como eu disse, adulterou o atestado, a falta, ato de improbidade, 482, a linha A. Aí eu vou lá no meu fluxo. Foi grave? Pô. Prejuízo? Às vezes não, porque foi um dia só. Mas a gravidade foi grande. Arranhou, machucou ou feriu de morte a confiança?
Feriu de morte. Fraudar documento é ferir de morte. E aqui eu tenho os 2 parâmetros para balizar a vida de vocês. O mínimo, um atraso injustificado, mexer no celular. Isso é o mínimo. Máximo, ameaça, briga, furto, né? Coisas desse nível. Os colegas lá na academia que estavam vias de fato lá no interior. Isso é falta grave. Isso cabe justa causa. Adulterar atestado médico, desde que tenha prova, evidentemente. Certo? Mas é aqui que a gente chama a proporcionalidade. E quando nós estamos diante de faltas brandas, quantas advertências para depois pular para a suspensão para daí dar uma justa causa? Ah, lá na empresa a gente pratica assim, assim, assado. Uma verbal. Esqueça da verbal. Porque depois verbal você consegue comprovar no judiciário? Não prova, você só vai provar formal. Além do caráter pedagógico, que dói mais. Então eu tenho... Veja, pode ser, aqui é uma recomendação minha, mas se você já tem isso, né, sigam se estiver dando certo. Geralmente 3 advertências, 2 suspensões ou 3 suspensões para daí eu aplicar uma justa causa. Quando eu estou diante de faltas brandas, chegou atrasado, mexeu no celular, não cumpriu uma demanda pequena que não trouxe prejuízo, lembra do fluxo? Com base no requisito da proporcionalidade, é nessa linha. Posso pular já para uma suspensão? O cara não tem um histórico lindo, limpinho. 10 anos de empresa, nunca sofreu uma advertência. Posso dar uma justa causa logo de cara? Pode. Se adulterar atestado é logo de cara. Se entregar atestado falso, que comprou não sei aonde, é justa causa logo de cara. Se furtar e tiver prova, é justa causa logo de cara. Diga, querido. Me perdoe te interromper. Imagina, por favor. Você falsificar um atestado, ele sai da esfera trabalhista e vai para a esfera civil? Também, veja, o que acontece? Não é esfera civil, aqui seria criminal. É, porque eu até coloco aqui, ó, artigos 296 e 305 do Código Penal. Falsificação do documento. Cabe. São situações paralelas. Assim como o furto, por exemplo. Você pode fazer um BO, o Dr. João está ali, que pode me auxiliar. Você faz um BO de um lado e do outro lado você, na esfera trabalhista, justa causa. Mas você pode aplicar uma justa causa sem trabalhar o boletim de ocorrência. E também você pode trabalhar o boletim de ocorrência sem dar uma justa causa. Fica a teu critério. A gente recomenda geralmente que se faça os 2. Boa pergunta, tá? Pessoal, fique à vontade. Acho que vai abrir daqui a pouquinho. Então tá bom. Entendi a ideia da proporcionalidade, Rafael. Advertência, suspensão e justa causa com base, né, com base nas faltas, fluxograma, e quando eu estou diante de faltas brandas, 3 advertências, 2 suspensões e uma justa causa. Claro que isso aqui é, pessoal, uma recomendação. Se eu tenho uma gestante, pode sofrer justa causa? Estabilidade e mobilidade. Perfeito. Então a gestante pode furtar? Entenderam? É claro que pode uma justa causa. É lógico. O único que eu tenho que entrar com uma ação para o juiz reconhecer é o dirigente sindical, que é um detentor de estabilidade. Dos casos mais comuns. Tem outros casos mais comuns esse. Agora, cipeiro, acidentado ou gestante, eu posso dar uma justa causa. Agora, eu vou dar 3 advertências, 2 suspensões para aplicar uma justa causa a um estável? Eu puxo uma advertência a mais, 4 advertências. Eu puxo uma suspensão a mais. Por quê? Para mostrar para o judiciário, olha, eu estou tentando. Eu não estou cavando, eu estou tentando. Certo? Ou às vezes, lá no primeiro ano o cara tem 3 advertências e 2 suspensões. Depois ficou 3 anos sem sofrer advertência nenhuma. Vou dar uma justa causa? Não, aí volta, renova, zera. Não zera o ponto da CNH? De multa? A gente pode zerar também. Claro, depende, bom senso mais uma vez, tá bom? Pessoal, outro requisito, imediatidade. Para a gente finalizar. Imediatidade, eu preciso aplicar logo de cara que eu tenho conhecimento com relação à autoria da falta, eu tenho poucas horas para aplicar advertência, suspensão e justa causa, é sim? Muitos pensam que é. Puxa, eu tinha que aplicar até amanhã, se não aplicar até amanhã já era, lascou. Não é assim. Maurício Godinho Delgado, ministro ST, doutrinador, diz que até 30 dias. Eu não recomendo 30 dias, eu acho muito. Mas o judiciário trabalhista entende 30 dias, o ministro. Rafael recomenda até 10. Pensa, se você usar a emoção, você vai dar uma justa causa que depois vai anular. Então calma. Pensa. Avalia. Primeiro, será que eu tenho prova? Primeiro ponto, tenho como provar? Tenho. Opa, então eu vou partir. Tá, mas o que cabe mais? Vamos no fluxograma. Advertência, suspensão e justa causa.
que fez com a confiança? Amanhã vocês vão estar amanhã ou depois vão estar trabalhando lá. O que fez com a confiança? Arranhou, machucou, feriu de morte. E daí vocês vão aplicar a respectiva sanção. Pense. Agora, o que não pode é deixar de aplicar, passou lá 15, 20, 30 dias, opera-se o que a gente chama de perdão tácito, tá bom? Então tem o prazo? Tem, mas também não é de um dia para o outro assim. E por último, no bis in idem. Posso aplicar 2 sanções disciplinares por uma mesma falta? Eu percebo que a Ana Yara furtou o pó do cappuccino. Eu fico louco. Lá na minha empresa, o pó do cappuccino é sacanagem. Eu suspendo ela. Tá aqui uma suspensão, Ana. Vai para casa. 3 dias. Aí eu vou lá deliberar com o meu sócio, Rodrigo. Rodrigo do céu, você não acredita. O que, Rafael? A Ana Yara furtou, tá levando embora nosso pó de café. Não acredito, meu Deus do céu. E agora? Agora não podemos ficar com ela. Feriu de morte a confiança necessária à manutenção no contrato de trabalho. Muito bem. Quando ela retorna, nós aplicamos uma justa causa a ela. Essa justa causa vai valer? Não. Não que não seja grave furtar café. É muito cappuccino. É muito grave. Muito. Café não dá. Agora vem cá, pessoal. Nesse caso, eu queimei a justa causa quando eu dei a suspensão a ela. Entenderam? Por isso que não pode agir pela emoção. Calma, pensa. Liga para o advogado da empresa. Troca uma ideia com o sócio. Não haja pela emoção. A gente sabe que a emoção é ruim para esse tipo de decisão técnica. E aqui, pessoal, quando a gente fala em atestado, tá? Eu só quis rapidamente aqui, ó, se o atestado é falso, a gente encaixa como ato de improbidade. Se ele foi adulterado, que tem 3, 4, 5 formas aí. Às vezes o atestado foi comprado. Às vezes o médico não é daquela clínica, daquele hospital. Às vezes o gênio da lâmpada é cada um que Deus o livre. Eu posso dar um exemplo por semana que a gente tem no escritório. A pessoa vai lá e puxa a perninha do 2 pro 3. Teve uma gênia aí que fez o quê? Pegou, cortou uma impressão de 2, colocou em cima do 1 e tirou uma foto. E daí quando eu vi essa foto, afastamento por 2 dias de trabalho. Opa! O cliente me mandou, entramos em contato lá pelo QR Code Secretaria de Saúde de Joinville, porque era de lá, e já veio lá a informação de que o atestado era de 1 dia. Diga, querida. Ia dar atestado que pegado na sexta ou segunda-feira, digamos, não iria dar mais atestado, a não ser que fosse internar. Hoje, muitas postos estão dando através de QR Code, mas ainda tem médico que dá aquele escrito, né? O manuscrito. A partir do momento que eu desconfio, eu posso ter a liberdade que isso não afeta a empresa de ligar no posto de saúde para alguma coisa saber se com certeza. A gente teve uma situação lá em Minas Gerais, que nós tivemos que mandar 8 e-mails para o hospital para que a gente tivesse um retorno de que aquele atestado era falso, e de fato era. Tanto que daí nesse meio tempo, ó, um exemplo de imediatidade, tanto que nesse meio tempo, a moça saiu de férias, voltou, ou seja, a falta era tipo de fevereiro, ela foi demitida em maio, porque demorou... Hã? Por e-mail. Geralmente é interessante, sabe o quê? Você comprovar. Você tem que documentar isso. Então você mandou por e-mail ou por WhatsApp. O interessante é documentar. No pior cenário possível, você pode fazer ou ligar para o escritório que te atende para que faça uma notificação extrajudicial. Que daí chega a notificação, a pessoa, geralmente a instituição, né, no caso de saúde, vai responder. Tá? Só para finalizar aqui. Desídia, pessoal. Pessoa que chega atrasada. O ato é a disposição para evitar esforços. É um paradoxo. Entra desídio. E ato de indisciplina, tudo que for regimento interno. Lembra da importância do regimento interno? Qualquer coisa que seja. Deixou de observar regimento interno, ato de indisciplina, você vai avaliar com base no fluxo. Arranhou, machucou ou feriu de morte. Aí, ó, já decorou. Aí eu vou aplicar a respectiva sanção. Ó, que interessante aqui para a gente fechar. Está um pouco fora de ordem, mas eu acho que talvez não tanto. Dentro do poder punitivo, nós temos, não sei se já perceberam, que tem a questão da CID, que tem CID específica para o malandro. Pessoa fingindo estar doente, consulta para obtenção de atestados. Tem CID específico para isso. Quando for CID Z, já levante as anteninhas. Opa! Se é Z, é porque alguma coisa pode ser que tenha.
Tá bom? Não se esqueçam que falsificar atestado é crime, certo? E deixa eu aproveitar... A Ana me permitiu. Ano passado não tinha nada disso ainda, né? Nós falamos, mas eu acabei, dada essa experiência de estar, né, à frente de pequenas empresas, a gente já figurou em muitos processos e, pessoal, eu acabei criando um módulo chamado Advertência, Suspensão e Justa Causa do jeito certo. Por isso que eu falei um pouquinho também sobre isso. Por quê? Porque eu tenho visto hoje como é terrível você gerir pessoas em determinadas empresas por conta dessa questão indisciplinar. Então, para você resgatar a ordem, é necessário, interessante que você trabalhe com advertência, suspensão e justa causa da forma certa. Se você trabalhar da forma certa, a probabilidade de ter problema lá na frente e criar passivo trabalhista é reduzido. É baixíssimo. Então, nesse curso que eu dou, pessoal, tá lá, ó, se você colocar o QR Code aqui, ó, já vai aparecer aí o site. Custa sabe quanto? 97 pila. Barato não. Não paga nem a churrascaria aqui que a vai me levar. A velha napolitana. Certo? 97 pila. O que você tem acesso ao que lá? A todas as hipóteses de justa causa. Eu falo sobre advertência, suspensão de justa causa. Eu estabeleço quais são os modelos. Lembra daquele fluxograma? O fluxograma está lá também, impresso, bonitinho. Quer dizer, impresso não, né? Virtual você imprime, depois coloca lá do lado do teu monitor, na tua estação de trabalho, para você ficar vendo lá. Arranhou, machucou ou feriu de morte. E, pessoal, para finalizar, a Ana que está me falando aqui, ó, está falando aqui o seguinte. Quem acessar isso aqui agora e colocar lá um cupom de desconto, Vai Saúde 20 anos, ganha 50% de desconto. Então, de 97 cai para 40, 50, 40 e pouco, nem sei dizer. Advogado não sabe fazer conta. Certo? Beleza? Então, isso até, acho que durante uma semana vai estar lá 50%. Por favor, né? Mandem bala lá. Pessoal, também, eu estou à disposição de vocês. O QR Code continua, tá? Pode aplicar. E aqui o meu contato pessoal, Instagram e contato do escritório. Fiquem à vontade, a gente está aqui para ajudar. E, mais uma vez, estou aberto a perguntas, eu não sei, Ana? Sim. Eu falo para o Rafael que se ele sortear 3 QR Codes aqui, eu levo ele na napolitana. O que vocês acham? Isso. Deixa eu trocar no lugar. Mas com certeza. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou Súria, sou gerente de RH da 5. A gente está com casos de suspeita de alcoolismo na empresa, ou de gestão de álcool, né, que seja. O que cabe para a gente fazer dentro, de repente, de uma blitz que a gente faça, um bafômetro? Cabe suspensão, justa causa, como que você vê isso? Qual que é o teu nome mesmo, perdão? Súria. Súria. Excelente pergunta. O que acontece, tá? O 482 da CLT hoje, ele coloca... No curso está lá, tá? Mas eu já vou te responder. O que tem lá, Súria? Tem 2 hipóteses dentro da mesma linha. Embriaguez habitual ou embriaguez em serviço. Embriaguez habitual não é mais hipótese de justa causa. Mas está no 482. Porque a nossa legislação é da década de 40. Decreto da década de 30 compilado lá na CLT em 43. E hoje, embriaguez habitual é tido como alcoolismo. Doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde. E tem CID específico para isso. Então a gente não pode demitir a pessoa que sofre da enfermidade alcoolismo. Esse não pode demitir. O que você tem que fazer? Manda para o médico da empresa e afasta. Essa é a ideia. Agora, se for embriaguez em serviço, aí você pode aplicar, inclusive, a justa causa. Aí você é que vai ponderar qual é a atividade que ele exerce. Lembra? Proporcionalidade e aquela ideia, se o camarada é motorista e está dirigindo, turma, ele não perde a habilitação profissional? Se ele perde a habilitação profissional, é a linha M do próprio 482. Perdeu a habilitação profissional para o exercício de atividades por conduta dolosa, e aí é um tipo de dolo eventual, justa causa logo de cara. Pode aplicar, pode mandar bala na justa causa, porque não se aceita. Agora, cuidado, porque se ele for doente, geralmente, pode ser que seja, né? Aí você precisa afastar.
Do contrário, pode haver a reversão da justa causa na justiça do trabalho. Excelente pergunta. Mais uma? Oi, tudo bem? Tudo bem? Já te vi na Surf viu? Então, pois é, eu ia falar de onde que eu te conheço? Sim, terapia, né? É verdade. Você é a esposa do Marlon? Ah, sim. Uma pergunta. Quando a gente recebe um atestado que tem lá 4 CIDs, depressão, ansiedade generalizada, síndrome do pânico e burnout, a gente pode pedir para essa pessoa passar por uma avaliação do médico do trabalho, levando em consideração que o burnout é ocupacional? Veja, o que acontece? Por mais que a burnout de forma específica a gente tenha atrelado, a gente não pode esquecer nunca a multicausalidade desse tipo de doença. A pessoa alega que tem burnout, já que aconteceu conosco, né? Não preciso nem falar. Mas o que aconteceu? Aí, quando vai para a perícia na Justiça do Trabalho para tentar buscar o nexo de causalidade, a gente rompe quando diz assim, o meu burnout começou porque desse meio tempo era muito trabalho e tal, e também, paralelo a isso, ela lembra que o marido foi preso e estava preso. Ou a mãe faleceu, Deus o livre. Mas existe a ideia da multicausalidade. Às vezes a atividade pode agravar. Isso também pode acontecer, lógico. Como a colega falou aqui há pouco. O trabalho pode adoecer. Mas nesse caso, você pode sim submeter ao médico da empresa, com toda certeza. Lembra ali? E deve, inclusive. E deve. Excelente pergunta. Eliane, você pode falar? A última pergunta, o Rafael pode conversar depois, daí pode ser? Pode falar, Eliane, por favor. Problema técnico aqui. Eu tive uma situação, né, típica, onde o funcionário, ele apresentou um atestado CIGEP de 15 dias, né, porém, vi que ele estava viajando para a Europa. CIGEP de 15 dias e o trabalhador estava viajando para a Europa, só para todo mundo escutar a pergunta aqui. CDF é o quê? Doença mental. É o tratamento. Coitado, é o tratamento. Pessoal, veja, cabe ou não cabe uma justa causa? O que eu recomendaria, tá? Nesse caso em específico. Quando do retorno dele, confronte. Pode gravar? Você pode gravar a conversa? Sem ele saber? Pode. Se você é um dos interlocutores, pode. Você não pode deixar o troço lá, a escuta e sair fora. Mas se você é um dos interlocutores, né, doutor? Aí você pode. Aí, nesse caso, sim. Confronte e busque saber. Muitas vezes... Nós tivemos uma que o camarada foi num show em São Paulo. A gente tá tendo pizzarias aqui. O camarada foi no show em São Paulo e tava lá, no Instagram dele. O gênio ainda posta no Instagram. Atestado também de 2 dias. Quando do retorno dele, exatamente isso. Foi confrontado para saber qual era a situação dele. E ele acabou falando. Reconhecendo que daí é melhor. Porque, assim, de fato, pessoal, é um pouco temerário. A gente, né, pode dar pano para manga e ensejar outras discussões. Se eventualmente a pessoa... Pode ser que a doença seja legítima. E pode ser também que nessa doença dele, aqui até o doutor pode falar melhor, isso não estaria limitado a essa viagem dele por conta da saúde mental dele. Até pode ser. Mas para ter certeza, eu acho que é por isso da tua dúvida, né? Eu sugeriria, quando do retorno dele, um confronto você gravando essa conversa. Com certeza. E também tem que avaliar o atestado, que tem atestado que diz que é repouso absoluto. Se é repouso absoluto, acabou. Aí já... É isso, turma? Isso. Muito obrigada, Rafael. Por favor. Obrigado. Vou dar um spoiler aqui, tem pó de cappuccino, hein? Tem pode... Eu vou tirar foto no meio. Mas é que sou brinde.